Vamos continuar nesta aula os dispositivos constitucionais relativos ao nosso ICMS. Na aula passada nós fomos até o inciso 9º, a linha A, tratando da incidência do ICMS na importação por pessoa física ou jurídica. Estabelecemos aquele confronto com a súmula 660 e agora vamos para a linha B do inciso 9º, que trata também de um conflito de competência. Vamos ver o dispositivo para depois explicarmos com detalhes como é que isso funciona. Vamos lá. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha B. O ICMS incidirá também sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Muito bem. Então vamos lá. Nós sabemos que prestação de serviço, salvo no caso de transporte e comunicação, que é do ICMS, prestação de serviço é faturador do ISS municipal. E fornecimento de mercadoria do ICMS estadual. Quando há uma prestação de serviço com fornecimento de mercadoria, há um conflito de competência. O Estado quer exercer a sua sobre mercadoria, o município quer exercer a sua sobre serviço. Muito bem. Já sabemos que quem dispõe sobre conflitos de competência é a Lei Complementar Federal, de acordo com o artigo 146, inciso 1º do Código da Constituição Federal. Muito bem. Então, essa matéria está regulada pela Lei Complementar 87, pela 116, nós vamos fazer um comentário sobre isso agora, e por este inciso 9º, a linha B do texto da Constituição. A questão é, a Lei Complementar 116, ela traz uma lista de serviços tributáveis pelo ISS. Cada legislador municipal vai escolher dentre aqueles tantos serviços, mais de 200, aqueles que ele quer tributar. Normalmente, ele escolhe todos, é lógico. Mas estão lá previstos os itens na lista de serviços da Lei Complementar 116. Então, nós temos 3 possibilidades com relação a essa questão da prestação de serviço com fornecimento de mercadoria. Vamos ver como é que fica isso. Vamos lá. Primeira possibilidade, o serviço está previsto na lista sem ressalva que permita a cobrança do ICMS. Nessa hipótese, haverá incidência do ISS sobre o serviço e mercadoria fornecidas. Borba, dá um exemplo para mim que eu não estou entendendo, tá? É muito fácil. Olha aqui, ó. O item 4.03 da lista de serviços, para onde vocês vão, né? Depois que estudarem bastante, está lá o item 4.03, manicômios, casas de saúde, etc. Não, mas está mesmo no item 4.03, hospitais, sanatórios, manicômios, casas de saúde, etc. Vamos imaginar que você se cortou, não os pulsos, né? Você se cortou e foi para o hospital. Lá você vai ter o serviço médico e vai ter mercadoria, gases, esparadrapo, remédio. Neste caso, o serviço está previsto no item 4.03 da lista de serviços do ISS, tributável pelo ISS, sem ressalva que permita a cobrança do ICMS. Então, minha gente, nesse caso, vai haver incidência do ISS sobre o valor total, inclusive as mercadorias fornecidas. Qual é a segunda possibilidade? Vamos lá? O serviço está previsto na lista com ressalva permitindo a cobrança do nosso ICMS. Nesta hipótese, haverá incidência do ISS sobre o serviço e ICMS sobre a mercadoria. Muito bem, vamos para o exemplo. Olha aqui. Item 14.03 da lista de serviços.
recondicionamento de motores. E aí vem, entre parênteses, uma ressalva. Exceto fornecimento de peças e partes que fica sujeita ao ICMS. Então, o serviço está previsto na lista da Lei Complementar 116, mas permitindo a cobrança do ICMS sobre a mercadoria fornecida. Então, nesse caso, vai haver ISS sobre o valor do serviço e ICMS sobre o valor da mercadoria. Maravilha. E a última possibilidade é a que está prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha B da Constituição. Vamos lá. Serviço não previsto na lista da Lei Complementar 116 e com fornecimento de mercadoria. Nessa hipótese, haverá incidência do ICMS sobre o serviço e a mercadoria. Então, neste caso, haverá incidência do ICMS sobre o valor total. Isso é o que determina o nosso artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha B do texto da Constituição. Então, este é o nosso conflito de competência resolvido pelas leis complementares 87 e 116 e pelo inciso 9º, a linha B, que acabamos de ver. Muito bem. Então, minha gente, é assim que funciona a incidência do nosso ICMS, de acordo com o inciso 9º. Agora, nós temos que olhar um detalhe importante. A Constituição, no inciso 10, traz imunidades. Já sabemos que imunidade é uma vedação constitucional, uma vedação prevista na Constituição Federal. Embora o texto de imunidade nunca seja utilizado no texto da Constituição. Sempre que se refere a imunidades, o texto constitucional cita são isentos ou não incide. Mas sabemos que é imunidade porque está previsto no texto da Constituição. Então, o inciso 10 do artigo 155, parágrafo 2º, traz várias hipóteses de imunidade. E é isso que nós vamos começar a conhecer a partir de agora. Vamos lá? Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. O ICMS não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Ora, minha gente, vamos lá. O Brasil não quer exportar tributos, ele quer exportar produtos. E se tributar a exportação, o nosso produto não é competitivo, não fica competitivo no mercado internacional. Então, guardem esse macete, não é só por causa do ICMS. Na exportação não há incidência de nenhum tributo, praticamente, só o IE, que é uma mixaria desse tamanho, o imposto de exportação, uma mixaria em alguns casos específicos. Por outro lado, na importação é tributado de todas as formas possíveis. Então, muito cuidado, que na exportação não há incidência do ICMS. Nós vimos, ao estudarmos lá o inciso 2º desse artigo 155, parágrafo 2º, relativo ao ICMS, que a isenção ou não incidência, em uma etapa, anula o crédito da etapa anterior. Mas na exportação isso não acontece, é mantido o crédito. Então, o exportador, ao exportar, ele não paga ICMS. Mas as mercadorias que ele adquiriu, a matéria-prima que ele adquiriu, os serviços que ele utilizou, foram tributados pelo ICMS. Normalmente, não gerariam crédito porque a saída dele é caso de não incidência, porque é para o exterior. Na verdade, é uma imunidade. Mas na exportação há um duplo benefício. Não só não há incidência na saída, como é mantido o crédito da entrada. Um duplo benefício para abater em outras operações tributadas praticadas por ele. E aí você vai dizer o seguinte, Borba, pare um pouquinho. Não há a menor dúvida que é um duplo benefício.
ele não tem incidência na saída e é mantido o crédito das etapas anteriores. Mas se o cara só exportar, ele só exporta, ele vai utilizar esse crédito aonde, se ele não vai ter débito? Ele vai ficar com uma pilha desse tamanho aqui assim, de crédito na mesa dele. Para quê? Se ele não tem débito, se ele só exporta. Ele nunca vai ter débito de imposto. Depois, quem for estudar para concurso estadual, que vai ter que estudar o ICMS mais a fundo, vai ver que esse crédito, chamado crédito acumulado, pode ser utilizado para transferir para outros estabelecimentos, para comprar insumos, matérias-primas. Então vejam como é um imenso incentivo à exportação. Não há incidência imune, são imunes do ICMS, tanto a remessa de mercadoria quanto a prestação de serviços para o exterior, e é mantido o crédito relativo às etapas anteriores, e ele pode, se ele só tiver débito, vender esse crédito, vender, não é bem vender, né? Transferir para outros estabelecimentos e comprar mercadorias, matérias-primas, insumos, bens, com esse ICMS, com esse crédito acumulado que ele terá no caso da exportação. Muito bem. Então, essa é a primeira imunidade importantíssima. Volto a insistir, guarde isso. Hoje, no Brasil, só há um imposto que incide sobre exportação, que é o IE, Imposto de Exportação, que é aquela mixariazinha e meia dúzia de produtos. Legal? Muito bem. A segunda imunidade, que está na linha B do artigo 155, parágrafo 2º, diz respeito às operações interestaduais com combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica. Há uma imunidade aqui na saída. Então vamos conhecê-la. Artigo 155, parágrafo 2º, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B da Constituição. Vamos lá. O ICMS não incidirá sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Muito bem. Lembrar, está aí o Borbinho, olha o Borbinho aí! Lembrar da exceção do ICMS monofásico. Do ICMS monofásico, de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha H da Constituição. Muito bem. Nós já falamos em aulas anteriores a respeito do ICMS monofásico. Mas agora é o momento da gente destrinchá-lo. Nós sabemos que, de acordo com o texto que acabamos de ver da Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B de bola, não há incidência do ICMS nesta hipótese de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica quando vai para outro estado. Não há incidência na saída nunca, é sempre imune. Mas haverá incidência, sim, na entrada no outro estado, se o destinatário do outro estado for consumidor final. Então, se o destinatário, por exemplo, uma empresa de ônibus localizada no estado, comprar combustível para utilizar nos seus próprios ônibus, ela é consumidora final do combustível, então haverá incidência do ICMS na entrada no outro estado. Este é o nosso ICMS monofásico. Então, cuidado, que a saída vai ser sempre imune de combustíveis, lubrificantes, derivados de petróleo, álcool não é derivado de petróleo, não é? Tem que tomar esses cuidados. Gás natural não é derivado de petróleo, então temos que tomar esse cuidado. Só combustíveis, lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica. Não há incidência nunca na saída, mas poderá haver na entrada se o destinatário for consumidor final, seja ele o contribuinte ou não. Se ele for consumidor final daquele combustível. Legal? Então, este é o nosso ICMS com a segunda imunidade.
nas operações interestaduais com combustíveis, lubrificantes, derivados de petróleo e energia elétrica. E sobre o ICMS monofásico, nós ainda temos que conversar mais alguns detalhes, isso na nossa próxima aula. Até lá!